A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que diz respeito ao chamado de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Como nós respondemos a esse chamado e quais foram as nossas atitudes ao responder a esse chamado e as consequências deles, né? Para isso nós vamos pegar uma passagem da vida de Abraão, usar a vida de Abraão, né? E pegar uma passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 4. Vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar? Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Queremos que o Senhor opere nas nossas vidas, né? Toda oportunidade que nós nos expomos à Tua Palavra é uma oportunidade de sermos edificados e nós queremos que assim seja. Toda vez que nos expomos à Palavra é uma oportunidade de nós sermos instruídos pelo Senhor e nós queremos que assim seja. E quando nos expomos à Tua Palavra, Pai, o Senhor pode nos convencer dos nossos enganos e nós queremos também que assim seja. Que o Senhor prevaleça nesse tempo, que o Senhor produza nas nossas vidas o resultado que te agrada, né? Eu peço que o Senhor me conduza nesse tempo, que eu possa ser um auxílio e não um empecilho para os meus irmãos e irmãs. E que toda a honra, toda a glória sejam acreditadas a Ti, Pai, por esse tempo. Em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos. Amém. Pai, essa passagem de Abrão é uma passagem bem conhecida, né? Nós já visitamos muito a vida de Abrão nas nossas abordagens, né? Mas eu queria pegar uma situação específica aqui, né? Abrão é chamado pelo Senhor para sair da segurança dos seus parentes, né? Da casa dos seus parentes, do local onde habitava junto com seus parentes. E aquilo, naquele tempo, tinha um significado muito forte de segurança, né? De proteção, de provisão, né? De cuidado mútuo. E o Senhor o chama para deixar essa segurança e ir para uma experiência de uma vida com Ele. Ora, a gente lendo assim, e a palavra é muito sucinta nisso, né? Nós não conseguimos ter a correta dimensão, né, de qual foi o conflito que isso causou em Abrão, né? Abrão não conhecia tanto a Deus nesse tempo, né? E a resposta dele deve ter sido assim, ele deve ter demorado um tempo, né? Um bom tempo. Ele deve ter refletido sobre isso, amadurecido isso. A palavra não diz quanto tempo isso levou, né? Mas com certeza isso passou por um amadurecimento para tomar essa decisão, né? A confiar nisso, a confiar em Deus. E a palavra fala aqui revela, né? A palavra é muito cristalina, quando revela todas as nuances, né, daquelas pessoas que andaram com Deus, né? Como foram, o que foi que fizeram de certo, de acertos e de erros também, né? E a palavra, aqui a escolha dele está perfeita, a não ser por um pequeno detalhe que a Bíblia revela. E Ló foi com ele. O chamado era pessoal a Abraão e para sair da segurança da sua parentela, e ele resolve levar um parente com ele. Aqui aparece a primeira nuance, né, dessa escolha de Abraão.
Toda vez que nós temos que lidar com o chamado do Senhor, nós temos que lidar com essa característica nossa de querer acrescentar algo, né? Aquilo que nos é proposto. A queremos dosarmos a coisa à nossa maneira, né? A deixarmos ela do jeito que nos agrada, né? E isso macula a nossa obediência. Abraão aqui foi chamado a confiar no Senhor totalmente e ele resolve levar uma muleta com ele, que no caso aqui era o seu sobrinho. Nós podemos argumentar, olha, mas ele foi um cara ousado, né, que resolveu atender o chamado do Senhor de sair da sua parentela, poder ter levado o sobrinho, já fez uma grande coisa, que é levar o sobrinho, né? Ou poderíamos argumentar, mas ele como tio, talvez tivesse a responsabilidade de proteção e provisão desse sobrinho, talvez esse sobrinho, a vida desse sobrinho tivesse ficado sob a responsabilidade dele, e ele tenha levado consigo para prover isso. Ou podemos imaginar que ele tenha desejado a companhia de alguém mais jovem para ajudá-lo nessa nova empreitada. As nuances podem ser infinitas, né? Pode ter muitas situações. Mas serão sempre todas justificativas, né? Justificativas para não confiar plenamente no Senhor. E não crer que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, de prover pela nossa segurança, né? Abraão passou por essa circunstância. Só que nós fazemos esse tipo de escolhas e não conseguimos medir as consequências que elas terão. E na vida de Abraão, o livro de Gênesis revela, né, que logo depois que eles chegaram na terra de Canaã, né, e começaram a prosperar, os servos de Ló começaram a contender com os servos de Abrão, por conta do pasto para o gado. E Abrão tem que interceder, tem que intervir nessa situação e chama Ló e fala, Ló, olha, a gente não precisa ficar contendendo por conta disso. A terra aqui é muito grande, há muita provisão, então você escolhe para onde você quer ir, para onde você for, para o lado que você for, eu vou para o lado contrário. A palavra fala que Ló olha para o vale, né, para o lado de Sodoma e Gomorra, e vê aquele vale muito fértil e escolhe para aquele lado. E Abraão continua para o lado oposto, como havia falado a Ló, né? Algum tempo depois, Abraão fica sabendo que Ló foi levado cativo, né, por alguns reis que pelejaram contra Sodoma e Gomorra e levaram pessoas e bens daquela cidade em sua posse. E Abraão agora vai lá, vai ter que ir e pelejar contra esses reis, expor sua vida, né, colocar-se em risco. E ele vai, peleja e liberta Ló, e Ló volta para o seu habitat, né, volta para Sodoma e Gomorra, para aquela região. Algum tempo depois, o Senhor envia anjos, né, avisando Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder, porque lá habitava seu sobrinho, sua família. Fala, Senhor, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor ainda assim vai manter o seu julgamento, sua execução sobre a cidade? E o Senhor, sim, fala, sim, mas se eu encontrar 50 justos, eu pouparei a cidade. E Abraão continua, mas e se, não leve a mal, mas e se tiverem 40? E se tiverem 30? Ele continua essa intercessão, né? E os anjos saem da presença dele e falam assim, se encontrarmos justos suficientes naquela cidade, não a executaremos.
não executaremos o juízo que Deus nos enviou a executar. Mas não haviam, né? Então, os anjos dão a oportunidade a Ló e sua família de saírem, porque eles executariam o juízo que Deus havia determinado sobre aquela cidade. E nós sabemos, né, que na saída, né, quando estava deixando a cidade, a mulher de Ló olha para trás, se transforma numa estátua de sal, e Ló vai tendo que se refugiar numa caverna para habitar com as suas, e fica habitando na caverna com suas filhas, e suas filhas começam a temer porque começam a entender que não teriam descendentes, então elas embebedam o pai e dormem com o pai e geram filhos dele, filhos frutos de um incesto, e esses filhos vêm ser os moabitas e os amonitas, que vêm a ser um verdadeiro espinho na carne na vida dos descendentes de Abrão. Essas foram as consequências de mais longo prazo, né, dessas escolhas de Abrão. Então, olharmos para a vida de Abrão, ela tem sentido quando nós trazemos isso para essa reflexão, né? Isso que Deus deixou apontado na palavra para as nossas vidas. Entender o que isso, né, pode nos ajudar no dia de hoje. Entendemos como foram as nossas escolhas, né, quando o Senhor nos alcançou e nos chamou para uma vida com Ele. Nós colocamos alguma condição, colocamos, se fulano ou fulana for comigo, eu preciso aguardar. O fato muitas vezes nós colocamos escolhas para obedecer, né? Colocamos condições para obedecer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E nós trabalhamos esse tema algumas reuniões atrás, né? E nós trabalhamos bem que todas as nossas escolhas são, na verdade, sementes que lançamos sobre as nossas próprias vidas. Essas sementes, elas com o tempo germinam, se tornam árvores e produzem frutos. E nós temos que lidar com esses frutos, né? O fruto na vida de Abrão nós vimos, no curto espaço de tempo, a separação do seu sobrinho, depois ter que lutar para resgatá-lo, e no espaço de tempo mais longo, né, os seus descendentes se tornando um transtorno para toda a sua descendência. E o Senhor nos chama hoje a refletir, né, como têm sido as nossas escolhas naquilo que Ele nos chama a fazer. Nós conseguimos confiar plenamente nele ao ponto de nos entregarmos nas suas mãos e confiar que Ele vai prover todo o necessário, que vai nos dar toda a segurança, toda a companhia que precisamos, tudo o que necessitarmos. Ou nós levamos conosco alguns recursos que, caso Ele não provenha, caso Ele não dê conta, a gente já está preparado. Essa é a reflexão que o Senhor nos chama hoje, né? Nós precisamos entender que, da mesma forma que o Senhor chamou Abraão para uma nova vida, para conhecer os seus valores e assumir esses valores, para viver uma vida com Ele, para dar um sentido e um significado às suas vidas, para dar a Ele uma posteridade e uma herança. Da mesma forma, o Senhor chama a mim e a você para uma nova vida. Ele nos chama para essa jornada em que Ele vai se revelando a mim e a você, pouco a pouco, a cada oportunidade. E quer que nós assumamos os valores dele. Ele quer que isso dê sentido e significado às nossas vidas. E Ele quer também que nós tenhamos uma posteridade
de uma vida eterna com Ele, uma herança. A palavra do Senhor nos assegura, né, que Ele começou uma boa obra em nós e vai levá-la até o final. Talvez nós já estejamos nesse tempo lidando com consequências, né, frutos das nossas escolhas. Essa palavra é um chamado a nós refletirmos como têm sido as nossas escolhas, né? E a minha oração é que você permita que o Espírito Santo te leve a essa reflexão, né? Possa te levar a entender como têm sido as suas escolhas, o quanto você tem confiado plenamente no Senhor para se entregar nele, quanto tem buscado a intimidade dele para que seja fortalecido nessas suas escolhas de depender somente dele e abrir mão das muletas, das condições, né? Podemos refletir também que muitas vezes nós temos justificativas como Abrão, por se tratarem de pessoas muito próximas a nós, às vezes cônjuges, às vezes filhos, às vezes a família, às vezes condição do negócio, às vezes do nosso trabalho, né? Das posses que o Senhor já tinha nos dado. Tudo isso pode ter se transformado numa justificativa, uma forte justificativa, mas nada explica o fato de não nos entregarmos totalmente nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo te conduza então nessa reflexão, que essa palavra ainda possa produzir mais frutos nas tuas vidas, tá? Que o Senhor te abençoe com uma boa semana, que o Senhor abençoe você, o seu casamento, a sua família, que o Senhor seja contigo em todo o tempo, em nome do teu Filho Jesus. Amém.